Olá, eu sou o Matheus, do grupo 2 dos Seminários de Prática 3, com a professora Cláudia, e hoje eu vou falar um pouco sobre etnomatemática no ensino médio, contextualização e cultura, falando especificamente sobre a cultura africana. Aqui eu tenho os componentes do grupo: Elisabelle, Gabriel, Jânio, Lucas e Matheus. E esse trabalho ele vai ter um foco na competência específica 2 do ensino médio da BNCC, que fala sobre propor ou participar de ações para investigar desafios no mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da matemática. O desenvolvimento dessa competência específica prevê ainda que os estudantes possam identificar aspectos consensuais ou não na discussão, tanto dos problemas investigados como das intervenções propostas, com base em princípios solidários, éticos e sustentáveis, valorizando a diversidade de opiniões de grupos sociais e de indivíduos e sem quaisquer preconceitos. Nesse sentido, favorece a intervenção entre os estudantes de forma cooperativa para aprender a ensinar matemática de forma significativa. Para o desenvolvimento dessa competência, deve-se também considerar a reflexão sobre os distintos papéis da educação matemática pode desempenhar em diferentes contextos sociopolíticos e culturais, como em relação aos povos e comunidades tradicionais do Brasil, articulando esses saberes construídos nas práticas sociais e educativas, o que favorece a etnomatemática, que é justamente o tema do nosso trabalho de hoje. Daí, o objetivo do nosso trabalho vai ser aplicar um jogo didático que auxilie no desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos do ensino médio, considerando contextos culturais e enfatizando o papel da etnomatemática. Daí, para isso, a gente vai aplicar o jogo Mancala, que é de origem africana. Aí, algumas informações sobre esse jogo é que o tempo dele é ali menos de meia hora. Ele é feito para 2 jogadores e as peças dele vão ser um tabuleiro que vai ter 12 cavas menores e 2 cavas maiores. Essas cavas maiores são chamadas também de calha ou oásis e é uma para cada jogador. E além disso também tem que ter 48 sementes. Aqui a gente tem as fotos de alguns exemplos desses jogos. Esse daqui foi o que o nosso grupo confeccionou. Aqui a gente tem as 12 cavas menores e aqui ao lado as 2 maiores. Aqui também é um outro exemplo que não foi o nosso grupo que fez, mas que é bem interessante, que é feito com caixa de ovo e um recipiente aqui para representar a cava maior, que seria o oásis. E a caixa de ovo está representando aqui as cavas menores. Daí agora eu vou explicar um pouquinho as regras do jogo. Como eu já disse anteriormente, ele é feito para 2 jogadores. E a partida vai iniciar com a dupla escolhendo entre eles quem é que começa a jogar, certo? Mas antes de começar, cada um da dupla vai sentar um à frente ao outro, aqui no tabuleiro, e vai colocar 4 sementes em cada uma dessas cavas menores do tabuleiro. As cavas menores que tiver em frente ao jogador vai pertencer a ele. E o oásis que estiver à direita vai pertencer a ele também. Por exemplo, se eu estou aqui em frente ao tabuleiro, nessa posição, essas 6 cavas menores são as minhas cavas, elas são o meu caminho, e essa cava maior, que está à minha direita, vai ser a minha cava maior. Essas outras 6 e essa cava maior, que é o oásis, vai ser ao outro jogador. Cabe à dupla definir quem irá iniciar a primeira jogada, como já disse antes. E daí o primeiro a jogar, ele vai escolher uma das 6 cavas menores do seu território, ou seja, daquele caminho de 6 cavas, e ele vai retirar as sementes que tem nessa cava e vai distribuir nas cavas subsequentes, no sentido anti-horário. Então, voltando aqui, se eu começar o jogo, essas 6 cavas são minhas e esse oásis é meu, certo? Daí, no começo do jogo, cada cava dessa vai ter 4 sementes. Eu vou escolher uma delas, vou pegar essas 4 sementes
e vou distribuir nas cavas subsequentes no sentido anti-horário. Então, se eu escolher, por exemplo, essa segunda cava aqui do meu caminho, eu vou pegar as 4 sementes dela e vou distribuir nas 4 cavas subsequentes, que são essa daqui. Vou colocar uma semente em cada uma delas. Sempre que passar pelo seu oásis, o jogador deve depositar uma semente e continuar a distribuí-las nas cavas pequenas do oponente, mas nunca no oásis do adversário. Se uma última semente que o jogador semeou for no próprio oásis, o jogador pode jogar novamente. Então, eu vou voltar aqui para explicar melhor. Por exemplo, se eu escolher, eu comecei o jogo agora, tem 4 sementes em cada cava, não é isso? Daí eu escolho essa terceira cava aqui para ser a minha primeira jogada. Tem 4 sementes nela, eu vou distribuir nas 4 cavas subsequentes. Então vai ser uma aqui, outra aqui e a última das 4 sementes vai ser aqui dentro do meu oásis. Eu vou depositar ela aqui. Como eu terminei de jogar a última semente dentro do meu oásis, eu posso jogar de novo. Então, por exemplo, se eu escolho jogar de novo essa cava aqui, eu já tinha 4 sementes. Quando eu distribuir, caiu mais uma. Então, agora eu tenho 5 sementes nessa cava. Então, eu vou pegar essas 5 sementes e vou distribuir de forma no sentido anti-horário. Vou distribuir uma no meu oásis e as outras 4 eu continuo a distribuir agora nas cavas do oponente. Então, seria nessas 4 cavas aqui, porque é no sentido anti-horário. Quando tiver distribuído as sementes e a última semente cair em uma cava do seu domínio e estiver vazia, o jogador poderá capturar todas as sementes da cava pertencente ao adversário localizada em frente a esta cava, junto com a sua semente, e deverá colocá-las em seu oásis. Então, voltando aqui. Por exemplo, eu não tenho nenhuma semente nessa cava. E eu tenho exatamente uma semente nessa cava. Então, e é a minha vez de jogar, certo? Eu vou pegar essa semente e vou distribuir ela nas cavas subsequentes. Ou seja, eu vou distribuir ela nessa cava, que vai estar vazia, pela minha suposição. Como eu terminei de distribuir a minha semente nessa cava e ela estava vazia, eu vou pegar todas as sementes da cava que está na mesma linha, ou seja, essa daqui, juntar com essa semente aqui e vou levar todas elas para o meu oásis. Então, eu vou marcar todos esses pontos se a minha última semente cair em uma cava vazia do meu caminho, não do caminho do adversário. O fim do jogo ocorre quando um dos jogadores não tiver sementes em suas casas para distribuir. Então, eu tenho lá o meu caminho com 6 cavas. Se for a minha vez de jogar e eu não tenho mais nenhuma semente em nenhum dessas 6 cavas, aí o jogo acaba. E quem é que vence? Vence o jogador que tiver o maior número de sementes no seu oásis. Se tiver alguma semente nas cavas, elas também vão ser contabilizadas. Então, por exemplo, eu não tenho mais nenhuma semente nas minhas cavas e é a minha vez de jogar. Acabou o jogo. Os pontos que eu marquei são as sementes que estão dentro do meu oásis. E os pontos que o adversário marcou são as sementes que estão dentro do oásis dele, mais as sementes que estão nas cavas dele. E daí, quem marcar mais pontos, ou seja, quem tiver mais sementes, ganha o jogo. É basicamente isso. E algumas considerações finais na aplicação desse jogo é para o professor, enquanto ele está ali organizando o ambiente, posicionando as cadeiras, dividindo os grupos, certo? Ele vai distribuir esse jogo e durante a aplicação dele, ele sempre está ali acompanhando os grupos, né? Verificando se eles estão conseguindo desenvolver as jogadas, como lidam com conhecimento etnomatemático, certo? Não é só aplicar o jogo, é sempre contar a história por trás, dizer que é um jogo africano, de onde veio, como ele foi criado, as coisas desse tipo. E é importante ressaltar o papel dos africanos e da cultura na forma de desenvolver o raciocínio lógico através de jogos, certo? Então, não é só mais um jogo, é um jogo para tratar também da etnomatemática dentro da sala de aula.
E esse jogo ele vai contribuir para melhorar aspectos da cognição matemática na educação básica, como elaboração de estratégias, agilidade, concentração, raciocínio lógico, bem como conhecimento sociocultural e da etnomatemática, porque é um jogo que parece ser bem simples, né? Na verdade, talvez explicando as regras assim, ele parece um pouco complicado de primeira, mas você joga uma vez, você já pega o jeito. Enquanto mais você joga, mais fácil fica de jogar. Mas é um jogo que tem bastante de estratégia ali. Enquanto mais familiarizado você tiver, você mais vai perceber essas estratégias e vai desenvolver ainda melhor o seu raciocínio lógico ali e a sua agilidade, a concentração e etc. E esse era o trabalho que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado pela atenção.